mas você mesmo não é a beleza. Essas palavras do poeta polonês Zygmunt Krasinski marcaram minha experiência desse ano no workshop de pintura ao ar livre em Cortona. Cortona é uma linda cidade de origem etrusca, que ainda hoje preserva suas antigas muralhas. Se localiza na parte sudeste da Toscana, em uma das colinas mais fascinantes da região, com uma vista magnífica para a Val di Chiana. Dentre os grandes mestres do Renascimento que estiveram ali estão Luca Signorelli, do qual Cortona é a sua cidade natal, e Beato Angélico, que deixou obras memoráveis na cidade, como a Anunciação de Cortona e o seu tríptico, que ao vê-lo foi como vislumbrar um pedaço do céu. Suas obras-primas podem ser admiradas no Museu Diocesano e nas diversas igrejas do centro histórico. Entre as belas igrejas estão a Igreja de Santa Maria Nova, construída por Giorgio Vasari, a Igreja de São Cristóvão, minha principal fonte de inspiração para as pinturas em plein air, a Basílica de Santa Margarida, padroeira da cidade, localizada bem no alto no Monte Egídio, após subir uma longa estrada de pinheiros e ciprestes, o Belvedere de Via Santa Margherita, também uma grande fonte de inspiração, e a Catedral de Santa Maria Assunta, em torno da qual avistei um pôr do sol sem igual. O Mosteiro da Santíssima Trindade, onde fiquei hospedada, datado de 1545 e hoje mantido por um grupo de irmãs da família cisterciense, também conta com uma bela igreja e foi um local fundamental para minha inesquecível experiência em Cortona, com seu silêncio, paz e profunda beleza. Cortona tem uma atmosfera única, criada pelas obras desses grandes pintores, pelos locais cheios de história e espiritualidade e pela paisagem evocativa que a rodeia, que cria um ambiente familiar, íntimo e meditativo. A cidade tornou-se tema do livro best-seller Under the Tuscan Sun e posteriormente do próprio cenário do filme e de tantos outros. Ela ainda consegue manter todo o seu encanto medieval, bem como a sua antiga herança cultural e uma paz indescritível, que nos convida a longos períodos de reflexão. Durante esse breve curso e essa viagem maravilhosa, rodeada por nosso maestro, amigos e artistas muito talentosos, refleti sobre as palavras de São João Paulo II, que em 62 já falava sobre a beleza divina e a sua importância para a nossa humanidade. Em suas reflexões, ele nos convida a acolher a beleza em nossos corações. A beleza encanta e atrai, e essa atração indica que há algo latente para além dela. Esse algo a mais é um mistério transcendente por trás de tudo. A beleza da criação reflete a infinita beleza do Criador. Quando alguém se encontra com a beleza, essa aponta para um bem e faz com que esse bem se torne atraente para a pessoa. O amor, então, causa o desejo do bem ausente e a esperança de consegui-lo, completando-se no prazer e na alegria do bem possuído.
Esse movimento do coração, o impulso do espírito humano na direção dos três transcendentais, verdade, beleza e bondade, recebe o nome de Eros. Para os artistas, comunicar a beleza é um apelo ao mistério. A arte torna perceptível o mundo do espírito, do invisível, de Deus. Ver o mundo sacramentalmente é perceber teofanias em tudo ao nosso redor. Encontramos a beleza nas obras da natureza e buscamos expressá-la em nossas obras. Desejamos manifestá-la, desenvolvê-la, elaborá-la, de modo que ali seja possível encontrar também a verdade e a bondade. Precisamos permitir que a beleza flua através de nós para servir aos outros. Nossos esforços para criar paisagens, formas e sons devem ser um bálsamo para nossas próprias almas, assim como são para outras. Nossa produção artística é uma extensão da nossa humanidade, destinada a enriquecer nossas vidas e as daqueles que interagem com ela, e revelar ao homem o significado de sua própria existência. Assim, devemos encontrar tempo e espaço para amadurecer na obra de arte interior, a mais fundamental, que permite que nossas vidas e nossa humanidade se tornem uma bela obra de arte. Essa é a nossa verdadeira obra-prima. Deus é a fonte suprema da beleza e todo o resto é derivação e participação nele. A beleza que encontramos no mundo, sejam obras da natureza ou obras de arte, é apenas um reflexo, um fragmento da beleza divina. Compreender essa verdade nos torna verdadeiramente livres. Somos livres para receber tudo que é verdadeiro, bom e belo, permitindo que isso permeie nosso ser sem a apropriação concupiscente. Nossa ordenada relação com o belo é mais semelhante a uma relação de amor. A beleza nos move e nos inspira. Ela tem a capacidade única de arrebatar o coração e despertar nossos anseios mais profundos. Porém, a beleza autêntica sempre causa uma certa dor, passando pelo amor crucificado para encontrar o que busca. Os santos, buscando a perfeição em Cristo, mostram que a beleza flui através de nossas imperfeições. Somos todos imperfeitos e não precisamos temer nossas imperfeições. Deus, o Criador, deseja fazer fluir sua beleza e preencher nossas vidas com uma fonte inesgotável de inspiração, conduzindo nossas obras para além de si mesmas, para o alto. Permitindo que a beleza desperte nosso anseio pelo infinito, pela beleza com B maiúsculo, podemos ser transformados por ela. Esse é o verdadeiro processo de conversão e, desse modo, assim espero, a beleza poderá salvar o mundo.